A aula de hoje falaremos sobre a parte de processos contábeis. Meu nome é Luiz Assis e aplicarei o treinamento com os principais tópicos com base no conteúdo programático. O primeiro tópico será plano de contas. Para acessar o plano de contas, você pode ir no pesquisar menus e digitar plano de contas. Ou, se preferir, finanças, plano de contas. Repare que conforme eu digitei plano, ele já carregou o que contém no menu conforme eu digitei lá em cima. O plano de contas ele é carregado lá na fase da implementação. Então, você tem a definição do plano de contas de acordo com o que foi alinhado com o seu cliente. Por exemplo, quando você entra aqui em administração e você tem aqui inicialização do sistema, detalhes da empresa. Você tem modelo do plano de contas. Então, quando você pega um cliente que já foi implantado, vou tirar até um print aqui para reforçar para vocês também. Aqui, ó, inicialização do sistema, detalhes da empresa e você tem inicialização básica. Aqui, lá na primeira aula, lembra? Modelo de plano de contas, BRCOA, underline COA. Significa que é um plano de contas padrão que eu estou utilizando. Porém, ele tem outra opção chamada definido pelo usuário, que é um plano de contas importado na implantação de acordo com o preenchimento no Excel através do DTW. Então, aqui que você consegue confirmar qual que é o plano de contas que está sendo utilizado na empresa. A partir do momento que uma conta contábil tem movimento, você não consegue deletar essa conta. Porém, você pode inativá-la, deixando sem nenhuma transação no sistema. Então, estou mandando aqui o primeiro print. Volto lá no meu plano de contas. A partir do momento que você abrir o plano de contas, você tem aqui os níveis e as gavetas. Então, você tem ativo, passivo, receita, despesa. Isso é de acordo com o que você carregou lá na implantação. Então, se foi inserida alguma conta erroneamente, ela não teve movimento, o sistema permite você remover essa conta. Caso contrário, você vai ter que inativar essa conta. Eu vou demonstrar as duas formas. Então, conforme você vai clicando em cada gaveta, ele vai carregando a estrutura. Então, por exemplo, ó, você tem os níveis aqui que você pode modificar, receita, despesas, custo, conta de compensação. Então, ele tem de acordo com o que foi implantado. Por exemplo, despesas. Você pode consultar o saldo direto numa conta, ou indo direto na conta contábil e localizando ela e clicando em cima. Por exemplo, despesas aqui administrativas. Após eu clicar, repare que ele vai mostrar o saldo da conta. E eu posso clicar na seta e o sistema abrirá mais detalhes. Você tem uma tela com praticamente o extrato daquela conta. Então, eu posso marcar aqui data de lançamento. Por exemplo, eu quero pegar aqui nessa conta o que eu tive de lançamento no dia 1/3 até hoje. Ele vai filtrar. Eu quero pegar aqui com base na empresa filial. Ó, apenas 2 lançamentos. E na empresa matriz? Vários lançamentos. Aqui você tem a flag para exibir X últimas transações. Tome cuidado com essa flag. Ela pode ajudar ou também pode atrapalhar, dependendo do volume de dados. Quando você faz isso, significa que você está limitando. É um top 50 que você está pegando aqui, de acordo com a data que você está preenchendo. Então, eu não gosto de trabalhar com essa opção. Ele tem aqui uma opção, exibir apenas transações não reconciliadas. Então, você consegue carregar apenas o que não foi reconciliado. Você pode limpar um pouco mais a visualização do extrato reconciliando contas, por exemplo. Se você cancelar ou estornar um lançamento contábil, você pode exibir apenas transações não reconciliadas. Após reconciliar esse cancelamento, ele não vai ser exibido mais. Então, é uma forma diferente que você tem de visualizar. Aqui você pode clicar com o botão direito, copiar tabela,
O SAP carrega a estrutura dessa tabela e vai colar, e você pode colar o conteúdo no Excel. Então, copiar tabela. Vou abrir aqui meu velho amigo Excel. Abriu, Ctrl V, colou a estrutura inteira. Isso aí é legal, né? Para quem gosta de fazer análise lá no Excel com calma. Localizar uma conta contábil através da descrição também. Então, por exemplo, eu não sei qual que é o código dessa conta de despesas administrativas. Eu posso entrar em busca, Ctrl F, ou clicar aqui em procurar. Se eu pressionar o asterisco e o Enter, ele vai carregar a lista de contas. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, sempre para o sistema entender que você está localizando pela informação que você está digitando, você precisa referenciar a coluna. Para isso, duplo clique, a setinha vem para a coluna. Então, o que você digitar vai ser como referência para a coluna. Por que eu estou falando isso? Se você der o Ctrl F, já aconteceu muito. Aí, de repente, despesas, digitar correto, é claro, despesas, Ih, não está achando, não existe a conta. Não, é porque ele está localizando pelo código. Então, você tem que dar um duplo clique para o sistema entender que você está localizando, procurando para aquela coluna. Então, vou começar aqui com despesas. Ó, despesas. Comecei com despesas administrativas. Ele tem aqui uma flag chamada manter visível. Isso é uma praticidade que você tem para manter a tela visível sem perder a continuidade de onde você parou. Por exemplo, se eu começar aqui na 99, selecionei. Aí vou analisar o saldo dela, beleza, ok e tal. Aí o Caleb foi lá, ligou para o meu ramal e eu fui na mesa dele conversar com ele. Se eu voltar aqui dentro, vou dar um Ctrl F e falar, vixe, onde que eu parei? E agora? Ah, foi nas despesas administrativas ou não. Então, você tem aqui o manter visível, que ele mantém a tela congelada. E você vai continuar da onde você clicou. Então, eu vou continuar aqui, ó, despesas ambientais. Selecionar, marquei o manter visível. Deixa eu fechar a tela de trás. Beleza. Continue aqui e nem tem saldo. Próxima conta. Olha lá. Manter visível, deixa a tela congelada. Então, agora a próxima, despesas, assessoria e consultoria. Selecionar. É uma praticidade que você tem. Dentro do plano de contas, você tem a conta título e a conta ativa. Então, conforme você vai clicando aqui no plano de contas, ele vai carregar aqui, ó, por exemplo, ó, caixa, marcado como título. Então, ela não vai ser uma conta que vai receber transações. Agora, no nível inferior, conforme você vai clicando abaixo, ele mostra aqui que a conta é ativa. Repare que quando tem uma seta, significa que ele teve algum saldo. Então, ele vai mostrar para você lá dentro e você pode clicar essa informação. Eu tenho uma conta aqui como exemplo. Eu vou começar a mexer um pouco com o lançamento contábil já. Então, por exemplo, vou fazer aqui um lançamento, despesas, procurar aqui, despesas com alimentação. Tá com saldo zerado? Ué, mas tem seta. Provavelmente foi cancelado, por isso que ele zerou. Então depende muito. Por que eu estou falando isso? A gente não pode levar em consideração que o saldo está zerado. Então nunca teve um movimento negativo. Você precisa rastrear os detalhes da conta para verificar. Então esse é um ponto importante. Se eu entrar aqui dentro, vou copiar o código dela. Nós temos uma tela aqui dentro no SAP Business One. Antes de eu fazer o lançamento, finanças, editar plano de contas. Então, você vai escolher qual que é a categoria. Então, eu quero editar. Aí você vai escolher receita, despesa, por exemplo, despesa. Então, aqui você tem todas as contas aqui dentro. Eu poderia adicionar uma nova conta ou remover uma conta. Então, isso vai depender muito do controle. Então, qual que é a conta que eu tenho como exemplo? Deixa eu carregar ela aqui novamente, para vocês verem. Eu tinha copiado o código, despesas com alimentação. Ela fica lá na categoria lá, despesas gerais. Então, aqui embaixo, ó, despesas gerais,
Despesas com alimentação. Cadê? Ela tá aqui. Ó, bastante esse daqui, hein? Aqui. Botão direito do mouse em cima da linha, avançado, eliminar conta. Então, para a gente poder reforçar aqui. Cliquei no eliminar conta. Impossível cancelar uma conta com transações. Então, o que acontece? Teve lançamento? Não tem como remover. Ah, Luiz, mas não pode errar? Ué, pode. É só você estornar. Neste caso, você não está querendo estornar. Você está querendo deletar a conta. Então, ele não deixa. É um ponto forte do SAP Business One. Então, finanças, editar plano de contas. Eu selecionei a categoria. E neste caso, foi apenas um exemplo. Ela não é uma conta título. Cliquei com o botão direito. Avançado. E tentei eliminar a conta. Quando eu tentei eliminar a conta, surpresa, ele não deixou. Então, quando você ver que uma conta tem lançamento e ele não deixa você deletar, você pode inativar essa conta. É uma segurança, pois às vezes o pessoal da contabilidade fala, eu não quero que ninguém mexa mais com essa conta. Para inativar essa conta, você retorna lá no plano de contas, localiza a conta. Então, deixa eu localizar ela aqui, ó. Despesas com alimentação. Vou pegar essa aqui agora. Detalhes da conta. E ele tem a opção aqui, ó, inativo. Você tem até um intervalo, você pode colocar, mas não tem muito sentido, a não ser que você queira inativar para fazer alguma análise detalhada sem ninguém mexer nessa conta. Poderia até avaliar essa possibilidade. Atualizar. Atualizar. Vou copiar o código da conta. E agora eu vou entrar na tela de lançamento contábil. Então eu vou lá, né, finanças, lançamento contábil manual, feliz da vida, fazer meu primeiro lançamento contábil manual, avulso, sem vínculo com documento. Isso é importante. Então aqui, tab, Ctrl V no código da conta. Cadê ela? Ela não está sendo, não está aparecendo. Será que eu digitei erroneamente? Não. Ela está inativa, ele não vai exibir para vocês. Agora, se eu retornar no meu plano de contas e ativar novamente, vamos ver qual vai ser o efeito do sistema relacionado a isso. Então, detalhes da conta, ativo. Deixei a conta ativada para transações. Após atualizar, vou retornar lá dentro. Então, tab, Ctrl V, apareceu. Entenderam, pessoal? Então, é possível inativar uma conta. Aqui dentro, em lançamento contábil manual, é importante entender que o sistema vai fazer transação de lançamento contábil através de um documento ou avulso, abrindo direto a tela de lançamento contábil. Tem uma certa diferença. Não significa que você tem uma tela para efetuar o lançamento contábil que eu tenho que fazer tudo via lançamento contábil. Depende. Por exemplo, eu posso vir aqui, ó. Então, vou fazer uma cola. Ctrl Tab. Ctrl Tab permite carregar um parceiro de negócio. Então, vou carregar aqui fornecedor Luiz Assis. Contrapartida, Tab. O Tab, ele permite você carregar uma conta contábil. E o parceiro de negócio, Ctrl Tab. Então, vou tirar um print. Importante para a gente reforçar aqui também. Então, ó, carregar na coluna. Então, vamos lá. Parceiro de negócio. Ficou torto, né? Parceiro de negócio. Você vai digitar o Ctrl Tab. E conta contábil, você vai digitar, quer dizer, pressionar o Tab. Então, vem aqui, CTRL mais Tab. Carrega parceiro de negócio. Beleza? Outra cor,
Laranja. Tab. Carrega a conta contábil. Eu ia digitar ativa, mas eu tenho medo de alguém confundir com ativo, passivo. Então, é a conta contábil que não está inativada, tá? Então, tem essa particularidade que a gente precisa levar em consideração na hora de carregar uma conta contábil ou um parceiro de negócio. Eu posso fazer um provisionamento pelo lançamento contábil. Por exemplo, estou fazendo um provisionamento contra um fornecedor e ele tem aqui uma conta de resultado chamada despesas com alimentação. Esse provisionamento financeiro ele pode ser feito na tela de lançamento contábil também ou através de uma nota fiscal. A única diferença é que o lançamento contábil ele vai ter apenas o efeito daquele lançamento. Uma nota fiscal pode conter impostos, itens e um modelo fiscal para ser escriturado no meu livro fiscal. Então é diferente. Ah, então eu posso fazer tudo via lançamento? Depende. Uma nota fiscal, vou pegar aqui, ó, nota fiscal de entrada. Então, fornecedor, item. Eu comprei o álcool. Estou fazendo uma nota aqui para comprar álcool. Compra para consumo. Eu poderia fazer um lançamento contábil do álcool? Poderia. Só que a primeira coisa que eu vejo, uma nota fiscal, nesse cenário, contém um produto. O produto, ele pode ser estocável ou não. Dependendo da situação, lembra no treinamento de imposto? Eu posso ter os impostos relacionados ao item, então já era. Não pode fazer lançamento contábil, eu tenho que ter uma nota. Entenderam a diferença? Outro fator importante, impostos. Eu tenho um código de imposto que contém N impostos com cada alíquota relacionada ao seu imposto. No lançamento eu não tenho isso, mais outro motivo. Último motivo, na aba imposto, você tem um número de nota fiscal. Esse número de nota fiscal é passível ao modelo que vai ser escriturado no seu livro fiscal. Lançamento contábil tem item? Não. Lançamento contábil tem a possibilidade de carregar os impostos com base no item? Não. Você pode contabilizar uma conta, mas relacioná-la ao item, ao custeio do item, outros detalhes, automaticamente, não. E o principal, se eu tivesse que escriturar aquele lançamento no livro? Não vai adiantar. Então, depende muito do processo. Aqui, durante a inserção dessa nota, o sistema permite eu visualizar a prévia do lançamento. Então, aqui, se eu clicar aqui em cima, ó, em visualização do lançamento contábil manual, ele vai mostrar uma prévia. Repare que lá embaixo, ele dá uma mensagem falando assim, ó, é uma simulação de lançamento potencial. As condições que serão registradas no banco de dados podem ser modificadas antes de ser adicionado. Por que que ele fala aí? Ele informa isso, né? É assim, se eu tirar um print e fazer isso daqui, mandar lá para o contador. Mandei aqui para ele, né? Ó, o lançamento da nota aí, Caleb, contador tal. O Renato que fez esse lançamento. Só que se de repente o Luiz entrar aqui dentro e modificar um código de imposto, modificar uma utilização, acabou, porque eu estou visualizando, eu não adicionei ele ainda por completo. Então, tem que tomar muito cuidado. Você pode visualizar, é importante, vai facilitar o seu processo, mas somente será válido após você adicionar o documento. E você tem aqui na aba contabilidade as observações do diário. Então, eu posso colocar assim, ó, NFE, isso aqui é o sonho de todo cliente, né? NFE, qual que é o número da nota? 250. Fornecedor, ramo, treinamentos. O pessoal da contabilidade adora isso. E eu acho mais prático. Tem situações em vários projetos que acabam fazendo melhorias para ter essa nomenclatura com mais informações. Se eu adicionar, nota fiscal lançada. Só que agora eu vou clicar na observação do diário. Ué, Luiz,
Poxa, você ficou um tempão fazendo um documento para gerar um lançamento contábil? Não era mais fácil você ter feito o lançamento contábil manual? Depende. Por quê? Esse lançamento, aqui embaixo, agora eu vou ter que tirar um print para mostrar para vocês a diferença, tá? Esse lançamento aqui, ele possui uma origem. Qual que é a origem? Uma nota fiscal. Nota fiscal de entrada. Eu vou ter que escriturar no livro, eu tenho um item de referência, eu posso ter impostos, posso mexer com o custo desse item ou não, com quantidade no estoque, são vários fatores. Só que ele gerou um lançamento contábil. Ok. No outro exemplo, eu tenho a origem, o próprio lançamento. Eu ainda não adicionei ele, mas quando eu adicionar, ele vai ficar aqui como próprio. É um lançamento avulso. Eu estou utilizando apenas para aprovisionamento financeiro. E repare que quando você faz a nota, ele lança crédito. Então, isso pode ser como referência para mim. No início, quando eu comecei a mexer com SAP, eu comecei a pegar bem essa parte. Eu olhava como que os documentos trabalhavam no SAP para depois praticar o lançamento. Ou seja, o resultado final, o SAP ele é todo contábil no resultado final, por exemplo, em termos de nota. Então, quando eu efetuar uma nota fiscal de saída, ela vai ter um lançamento. Aí ia lá na observação do diário e olhava se era débito ou crédito. Ah, então fornecedor. Então, peraí, Luiz. Então, se fornecedor, nota fiscal de entrada, compras, é a crédito no fornecedor, a probabilidade de vendas, que é o oposto, inverteu, é débito. Então, aqui você consegue olhar. Então, a origem vai mostrar a rastreabilidade. Não significa que os dois geraram lançamentos, que eu posso fazer o lançamento direto. E isso depende muito do processo. Então, aqui, lançamento contábil manual, avulso, feito sem nota fiscal. E aqui eu tive uma nota fiscal. Tá? Então tem essa diferença que é importante. Tá? Sem contar também, exatamente, por isso que a parte das notas, né, tem aquela particularidade dos livros fiscais, exatamente. Ele não vai para o SPED, tem várias particularidades. Então agora que nós vimos que é a crédito, então eu posso colocar R$ 300 aqui dentro e a conta a partir de 300. Se eu adicionar esse lançamento, quando eu retornar no último registro, origem LC. Então, ele foi um lançamento com base nele mesmo. Se eu navegar aqui o registro anterior, ó, origem, nota fiscal de entrada. Ok. Aba contabilidade, observação do diário, caso eu queira efetuar uma rastreabilidade no lançamento. Vou fechar a tela. Próximo lançamento, registro anterior. Nota fiscal de entrada também. Próximo, nota fiscal de entrada. Opa, CP, de contas a pagar. Então, clico aqui na seta, ele vai abrir o documento de origem. Então, a rastreabilidade contábil, ela pode ser feita dentro do lançamento contábil, onde você conseguirá identificar a origem do seu lançamento. Se eu voltar aqui dentro agora, vou navegar até o último registro. Então, eu fiz esse lançamento. Clico aqui na conta e ele tem um saldo de 300. Se eu clicar na setinha aqui agora, ele vai mostrar todos os lançamentos. Eu tenho aqui o lançamento manual, contábil manual avulso sem vínculo com documento. Então, eu consigo identificar essa informação. E se eu cancelar? Para cancelar o lançamento contábil, botão direito do mouse em cima do lançamento e você tem um cancelar. Anular esta transação? Sim. Ele vai abrir a tela invertendo débito e crédito. Repare que no início ele tinha feito aqui fornecedor a crédito e agora ele está fazendo a débito. Ele mostra aqui que é um estorno relacionado aqui ao lançamento de origem. Adicionar. Após você adicionar, retornar no lançamento, clicando aqui na seta do último registro, despesas com alimentação, zerou. Ai, mas eu fiz sem querer, apague isso daqui. Não tem como. Você estorna, você não remove. Ah, Luiz, se eu errar 20 vezes, 20 lançamentos aí. Então ele vai mostrar para você.
essa informação. Então, é uma forma prática que você tem. E aqui você tem a flag para exibir apenas transações não reconciliadas. Então, por exemplo, eu posso clicar aqui em reconciliação interna e ele vai abrir todas as transações não reconciliadas. Poxa, eu sei que aqui é um estorno esses dois últimos lançamentos aqui. Então, conforme você vai marcando a linha, ó, vou marcar a primeira linha, R$ 300. Primeira linha corresponde ao lançamento original que eu havia efetuado como exemplo com vocês. É o lançamento 1733. O 34 com o final é um estorno do 33. Repara que quando eu marcar o 34, ele vai zerar aqui dentro, ó. Então eu posso reconciliar as duas. Pronto. Eu limpei a informação. Quando eu retornar para a tela anterior, ele nem está aparecendo mais aqui. Por quê? Eu estou pedindo para ele exibir apenas transações não reconciliadas. Contabilidade gosta disso, porque ninguém quer ficar vendo sujeira. Sujeira no bom sentido de cancelado, tá? No lançamento. Se eu desmarcar, eu consigo visualizar os dois. Eles foram reconciliados. Marquei apenas não reconciliados. Para isso que serve esse botão. Então ele deixa menos poluído a visualização para vocês. Então é bem prático no dia a dia. A reconciliação manual, ela foi feita nesse exemplo que eu fiz. Agora, uma reconciliação automática, ela é feita através das transações no sistema. Então, por exemplo, uma baixa financeira, ele já fez uma reconciliação. Então, isso depende muito. Agora, tem a parte de transação de reconciliação bancária com extratos, que é outra situação. Agora, aqui, contabilmente falando, você pode fazer manual, igual eu fiz, e o sistema faz automático, dependendo das transações. Então, você tem até uma tela aqui dentro, ó, se você for lá no menu, por exemplo, deixa eu só carregar aqui a conta contábil novamente. Ó, copiar o código dela. Então, eu posso vir aqui dentro em pesquisar menu e vou digitar reconciliação. Parceiro de negócio, reconciliações internas, e ele tem aqui, ó, administrar reconciliações anteriores. Foi através de um parceiro? Não, foi através de uma conta contábil. Coloque a conta contábil, até a conta contábil novamente. Olha lá, R$ 300. Então, ele mostra a minha reconciliação feita manual. Eu posso clicar em cancelar a reconciliação. Então, caso você efetuou uma reconciliação manual erroneamente, é possível retornar. E se eu retornar aqui dentro agora e colocar aqui parceiro de negócio, fornecedor Luiz Assis, até o fornecedor Luiz Assis. Ó, última reconciliação efetuada, 1/4. Anulei um pagamento, teve um pagamento. Então, tem situações que ele está fazendo uma reconciliação através, automaticamente, de uma baixa financeira ou de um cancelamento. Agora, para eu conciliar um cancelamento com o documento original para limpar a visualização na tela, eu fiz manual. Entendeu? Então tem essa diferença. Reconciliação automática através de um documento. Manual, você vai pegar a origem e o destino vai reconciliar manualmente. Continuando, volto lá no meu plano de contas novamente. Então, vou carregar aqui o meu lançamento contábil manual. Então, está cancelado, está aqui dentro. Plano de contas. Continuando no plano de contas, nós temos agora a conta controle. A conta controle, ela faz o vínculo entre o parceiro de negócio, a contabilidade, e pode ser refletido também nas transações financeiras, principalmente no relatório. Por exemplo,
Já estou em modo de busca, Ctrl F, conta controle. Procurar. Eu tenho várias aqui dentro. Eu tenho uma com o nome impostos a pagar. Se eu clicar aqui no saldo, ele vai mostrar qual foi a transação dela. Então, eu conseguiria localizar através da própria conta. A conta controle, você pode ter uma para utilizar em vários clientes, vários fornecedores, ou cada um com o seu processo. É uma forma prática. Você pode ter, geralmente, clientes nacionais, clientes estrangeiros, fornecedores nacionais, tal. Isso depende muito. Esse daqui é até um exemplo que eu fiz de provisionamento de imposto. Então, eu fiz uma nota fiscal com impostos, ramo treinamentos, e dentro dele você tem aqui a conta controle impostos a pagar. Então, ele carregou essa conta controle, porque dentro do cadastro do fornecedor eu tenho uma conta controle. Ela pode ser modificada no cadastro raiz, ou eu posso modificar durante o lançamento, que não é uma boa prática, mas posso também. Então, por exemplo, clico no cadastro do fornecedor. Você tem a aba contabilidade e aqui, ó, contas a pagar. Eu vou tirar um print. Impostos a pagar. Ah, então toda transação que eu efetuar vai ser passivo a essa conta controle. Perfeito. Ele carregou essa conta controle padrão do cadastro do parceiro de negócio. Na aba contabilidade, geral, impostos a pagar aqui dentro. Essa é a conta default, padrão. Só que acontece, se eu quiser modificar ela durante a inserção do documento, eu posso. Não é uma boa prática, mas eu posso também. Por exemplo, novo, impostos, ramo treinamentos. Poderia ser a receita ou qualquer outra informação. Quando você for aqui na aba contabilidade, ó, já carregou a conta controle impostos a pagar. Por quê? Porque ela é a padrão no cadastro do parceiro de negócio. A conta controle é diferente da observação do diário. Observação do diário é apenas uma observação que vai ser relevante para o seu razão contábil. Ela vai ser carregada por padrão lá no seu lançamento. Quanto mais informações, mais prático vai ficar para o contador identificar. Agora, a conta controle é uma forma de você também identificar todos os lançamentos através dessa conta. Por exemplo, eu poderia procurar o Luiz, por exemplo, eu tenho o fornecedor Luiz, Renato e Caleb. Em vez de eu selecionar o Luiz, o Renato Caleb, eu posso pegar tudo que foi lançado na conta controle treinamentos, que automaticamente vai carregar o Luiz, o Renato e o Caleb, que contém essa conta controle relacionada. Entenderam a jogada? Então, você pode ter a conta controle para utilizar esses agrupamentos e carregar as informações de uma forma mais prática. A observação do diário é aquela observação para facilitar a sua identificação, é diferente. Então, aqui na conta controle, eu posso pressionar o Tab e colocar outra pontualmente. Você tem a conta controle tanto para o cliente, tanto para o fornecedor. A vantagem é que eu posso vir aqui depois, ó, por exemplo, ó, eu tenho esse fornecedor devendo para ele R$ 1.000. Só que assim, se eu não quero, eu não sei qual que é o fornecedor ou quais são os fornecedores existentes, ou clientes também. Eu poderia fazer assim, ó. Olha que prático. Financeiro, vai lá no relatório de vencimento e busca o que a gente tem que pagar aí de impostos. Qual que é o fornecedor? Não precisa se preocupar com o fornecedor, não. Vai lá, pega com a conta controle impostos a pagar. Entenderam a jogada, pessoal? Então, se eu for aqui dentro em contas a pagar vencimento, pode ser o contas a receber também. Então, para cliente, eu demonstrei aqui para fornecedor. Mas a mesma lógica serve também para cliente, onde você tem aqui a aba contabilidade, geral, clientes nacionais. Mesma coisa. Vou lá, vencimento de contas a pagar. Ah, então vim aqui e vou carregar tudo que tem aqui. Lembra do treinamento financeiro que eu mostrei? Esse relatório? Aí eu quero pegar tudo que foi lançado até o dia 1/4. Por exemplo, eu vou pegar aqui agora a conta controle. Em vez de eu colocar aqui, e eu não sei quais são, né? Relacionado a impostos.
eu tenho 6 fornecedores, mas eu não sei, eu não quero ficar carregando um por um para saber quem é quem. Eu vou direto pela conta controle. Então eu quero pegar tudo que estiver lançado na conta controle, impostos a pagar. Quando eu clicar em OK, ele vai mostrar R$ 1.000. Você viu a vantagem? É lógico, aqui eu só tenho um fornecedor como exemplo, mas se eu tivesse N fornecedores lançados para aquela conta controle, ele mostraria aqui. Então, para isso que serve a conta controle. Ela é uma referência entre o parceiro de negócio e a contabilidade e pode ser utilizada também para carregar transações nos relatórios financeiros. Por isso que quando você carrega um lançamento contábil manual, então vamos lá, finanças, lançamento contábil manual, Ctrl Tab, parceiro de negócio, impostos, ramo de treinamentos. Olha quem aparece aqui, conta controle. Então, aqui eu poderia modificar também, caso necessário, mas eu vou deixar a minha padrão. Próximo, tab, carregar conta contábil. Então, você vai colocar a contrapartida aqui dentro. Então, pode ser despesas administrativas. A minha conta que eu estou usando bastante aqui como exemplo. R$ 700 aqui. Posso, normalmente. Uma conta controle, o sistema não permite efetuar lançamento contábil direto para ela. Ou seja, mas espera aí, Luiz, você acabou de selecionar ela? Não, eu não selecionei a conta controle. Eu selecionei o parceiro de negócio na coluna código da conta. É que o parceiro contém uma conta controle. Agora, se fosse para selecionar a conta controle aqui dentro, na conta contábil, pressionando o tab, eu não vou conseguir. Então tem essa diferença, ele não permite você efetuar lançamento contábil para uma conta controle. Então, conta controle, vamos lá. Conta controle carregada pelo PN de parceiro de negócio, tá? Beleza? E aqui é a contrapartida, conta contábil normal. Conta contábil. Onde que eu defino a conta controle? Lá dentro do meu plano de contas, eu tenho aqui a conta controle. Então, ela está marcada como conta controle. Impostos a pagar. E ela fica verde. Uma cor bonita aqui, né? Ela fica verde para você. Essa é uma forma prática, porque você pode agrupar todas as transações por conta controle, que automaticamente ele vai pegar todos os cadastros. Neste caso, você vai carregar com base na conta controle, que automaticamente ele vai pegar um ou N clientes ou fornecedores relacionados a essa conta controle. Pode ser interpretado como agrupamento? Pode, que é uma forma prática de você poder localizar. Lembra que eu falei dos impostos? Em vez de eu procurar o fornecedor Luiz, Caleb, Renata, é mais fácil eu pegar uma conta controle que contém todos eles. Então, eu posso interpretar como se fosse um agrupamento correspondente àquela conta controle. Agora, se você quiser colocar outros critérios lá no relatório de vencimentos, é possível também. Então, por exemplo, eu poderia colocar a conta controle e colocar um parceiro. Só se existir alguma transação para ele, ela vai carregar. Então, quando você pegar aqui dentro, ó, empresa, conta controle, impostos a pagar. Beleza. É mais fácil pegar direto pela conta controle, mas eu posso vir aqui e falar assim, eu quero pegar apenas se teve transação para o Luiz Assis, até o Luiz Assis. Se não teve, ele não vai exibir. Então, não adianta colocar, ó, dados não disponíveis, modificar critério de seleção e inserir novamente. Então, é mais fácil você carregar direto pela conta controle, que ele automaticamente carregará tudo que contém lançamento para ela, independente do código do parceiro de negócio preenchido. Voltando lá no meu plano de contas, finanças, plano de contas. Então, nós vimos parte de rastreabilidade do saldo, lançamento contábil, inativar a conta. E se eu quiser adicionar uma conta nova? Eu vou no editar plano de contas. Por exemplo, despesa. Clico na categoria e em seguida OK. Aqui você vai adicionar uma conta analítica. Só que você pode clicar no nível, por exemplo, encargos sob folha. Clicou, inserir conta no mesmo nível.
ou você pode colocar uma conta analítica. Conforme você vai clicando aqui dentro, se você colocar no mesmo nível, ele vai carregar. Então, eu sempre recomendo clicar na última, aí sim você chama no mesmo nível, que ele vai adicionar uma linha abaixo. Senão, ele pode acabar colocando aqui que a conta é título. Aí você vai acabar criando uma conta erroneamente e, sendo necessário, entrar aqui dentro, clicar com o botão direito e remover essa conta. Ou, dependendo do caso, modificar aqui o tipo dela também. Ele já mostra aqui, ó, qual que é a posição e qual que é a categoria. Então, clico 4.01.01.02.06. Amo treinamentos. Um exemplo, tá, gente? Atualizar. Apareceu aqui a conta Ramo Treinamentos. Se eu retornar lá dentro, plano de contas, despesas. Olha ela aqui quietinha, ó. Já pode usar? Já. Não tem a seta. Exemplo legal. Não tem a setinha, então realmente ela não teve nenhum lançamento. Se ela tivesse a seta, eu consigo entrar. Então a gente não pode levar em consideração se a conta estiver zerada. Tá? Alguém questionou da tela travada. Estou reiniciando aqui rapidamente. Provavelmente ela vai retornar. Lançamento contábil manual. Tab. Ctrl V. Ramo treinamentos. Carreguei minha conta contábil. Poxa, você acabou de criar essa conta? Sim. Acabei de carregar ela. Esses foram os exemplos relacionados na parte de plano de contas. Tem que tomar cuidado. Por exemplo, se eu pegar aqui dentro, ó, plano de contas, e ela não estiver marcada como conta controle, eu consigo utilizar ela para fazer o lançamento contábil direto. Conta caixa, eu consigo utilizar nas transações relacionadas ao fluxo de caixa. Agora, se eu quiser utilizar ela como uma conta, por exemplo, vou pegar esse treinamento aqui, ó. Aqui, ramo treinamentos. Ela não está marcada como conta controle caixa, então eu consigo fazer o lançamento contábil direto para ela. Agora, se eu abrir um cadastro de um parceiro de negócio, cadastro de parceiro de negócio. Aí eu venho aqui, abro a contabilidade, Ctrl V. E não deixou adicionar, porque ela não é uma conta controle. Então, não vou conseguir referenciá-la como uma conta controle. Agora, como ela não é uma conta controle, eu posso entrar aqui dentro em Finanças, Lançamento Contábil Manual e carregá-la direto na coluna Conta Contábil / Código do Parceiro. Tab, colo o código dela. Se ela tivesse marcado como conta controle, eu conseguiria carregar? Conseguiria, através de um parceiro de negócio. Então, essa que é a diferença. E repare que ela não está verde. Agora, conta controle, clientes nacionais. Deixa eu pegar aqui só um minuto. Ó, clientes nacionais estrangeiros, ela fica aqui também como verde. Mas é mais fácil não ficar levando em consideração a cor. Você pode colocar a flag aqui e procurar, que é bem melhor. Então, exemplo aqui da diferença. Então, quando ela estiver marcada, eu não vou conseguir utilizá-la para transação de lançamento contábil direto e nem nada relevante ao meu fluxo de caixa, como uma conta caixa para fazer transações financeiras para ela. Agora, eu posso marcar como conta controle e utilizá-la dentro um parceiro de negócio. Próximo exemplo que eu separei está relacionado à parte de período contábil. Período contábil é importante no sistema. Então, você pode ter o período contábil, mas tem que tomar cuidado com algumas informações. Por exemplo, nós temos a determinação de conta contábil.
Então, quando você criar um período, tem que tomar cuidado. Não é uma boa prática sair criando período proativamente. Eu não gosto e não recomendo, por causa das determinações. Por exemplo, eu tenho aqui o período de 2022. Então, eu posso criar já um período de 2023. Posso, mas não significa que é a hora de criar. Apenas para demonstrar, você vai na tela de períodos contábeis e você tem aqui todos os períodos de acordo com a periodicidade da sua empresa. Aqui ele mostra atualizar automaticamente o status do período para encerramento. Isso é fundamental. Muitos clientes pedem isso para ter um controle. Por exemplo, imagine se você está fazendo sua conferência contábil no mês 3 ou do mês 2. Aí você somou lá R$ 550.000, beleza. Você vai fazer uma reunião lá, aí na hora da reunião, quando você executar o relatório do saldo da conta, 480. Poxa, o que aconteceu aqui? Quando eu exportei para o Excel, aí você vai analisar com calma, descobriu que alguém foi lá e cancelou uma nota. Cancelar? Não tem problema, só que a contabilidade pode ser avisada. Então, através do status do período, tem como você ter um controle de proteção de cancelamento e transações dentro do SAP Business One através de uma autorização. Poucas empresas eu vi utilizando isso. E isso quebra um galho, gente, porque, eu já vi casos de contabilidade, tirou um print ou exportou para Excel, valor mesmo exemplo lá, 500 mil. Aí no dia que foi executar, X dias depois, 480. Tudo bem, você vai descobrir. Não estou falando que não pode cancelar. Pode cancelar. Mas a contabilidade tem que ficar sabendo. Então aqui dentro, você tem as informações, aqui onde você pode marcar. Novo período. Quando você clicar em novo período, ele vai abrir a tela aqui para você poder criar o período. O período contábil, ele é a maior hierarquia no SAP Business One para lançamentos dentro do Razão. Ele serve tanto para a nota fiscal, que vai refletir um lançamento contábil manual, ou lançamento contábil manual avulso. Então, ele serve para qualquer tipo de transação. Isso que é importante tomar cuidado quando você criar o período. Por exemplo, eu vou criar um período aqui 2023. Nome do período. Eu repito 2023. Não coloca traço, essa coisinha que ele vai ficar com um nome bem estranho. Sempre simples objetivo, como sugestão, é claro. Código com o ano e o nome o ano. Acabou. Aqui você tem subperíodo. Ano, trimestres, meses e dias. Olha, confesso que eu já vi aqui 90% meses, raramente trimestres aqui. Ano, muito raro também pegar. Agora, dias, nunca vi ninguém trabalhar, mas ele tem essa opção. Isso aqui, nós estamos falando de SAP Business One. Lá para suas obrigações, tá, ECF, SPED, dependendo da sua periodicidade, você consegue colocar lá dentro também. Isso está relacionado a EDOM. Aqui é no SAP Business One, onde você está criando o período contábil para as transações no seu razão, relacionado a lançamento de nota e lançamento contábil manual. Lançamento contábil manual através de uma nota ou uma baixa financeira, tudo que vai gerar lançamento contábil. Meses, a periodicidade. Então, ele já mostrou que vai criar 12 meses aqui dentro. E aqui eu tenho uma informação importante. Faço questão de tirar um print aqui para facilitar a minha explicação. Então, nós fomos aqui em administração, inicialização do sistema, períodos contábeis. Depois, eu fui aqui em novo período contábil. Estou aqui com a tela. Beleza. Só que agora, eu tenho algumas informações aqui importantes. Data de lançamento. Não pode editar isso em hipótese alguma. A data de lançamento é a maior referência, é a referência principal para o meu razão contábil. Se eu modificar alguma coisa aqui dentro, divergente, de acordo com a minha periodicidade, eu estou bagunçando a minha contabilidade no sistema. Por exemplo, eu não posso chegar em dezembro
e falar que vai conter janeiro do próximo ano. É uma bagunça total. Eu tenho que criar um novo período. A data de lançamento, ela vai ser carregada automaticamente de acordo com a periodicidade, que é mensal. Então ele está falando para mim que ele vai criar aqui periodicidade mensal, 12 meses. Você que colocou esse 12? Não, o sistema carregou automaticamente de acordo com a periodicidade. Portanto, ele vai criar 12 linhas correspondente a cada mês, onde tem o primeiro dia do mês e o último como data de lançamento. Então, data de lançamento não pode editar em hipótese alguma. Então, eu coloco aqui uma cola, não pode editar. Próximo, data de vencimento e documento, pode editar. Eu vou explicar o porquê. Pode editar. Isso, eu vou clicar em adicionar. Adicionar. 2023 está criado. Nossa, que rápido, que rápido. Porém, eu tenho que ficar atento à seguinte informação. Quando você clicar aqui em novo, ele já entende que o próximo, relacionado ao último, é o 2024. Então, tome cuidado com os subperíodos. Daqui a pouco eu vou falar para vocês porque que eu não gosto de criar previamente, tá? Nós estamos no mês 4. Eu costumava falar para os clientes que eu atendia na época do suporte que a última tarefa do ano do contador, falou, ó, contador, a sua última tarefa do ano, eu recomendo você deixar aí combinado para você criar um período. Como assim? Lá no final de dezembro? Sim. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê. Por que eu falei que a data de lançamento não pode ser modificada? Vamos reforçar mais um pouco. Eu vou pegar aqui o período, a linha 15, corresponde ao mês 3. Clico aqui dentro, então eu tenho, ele criou, ele incrementou aqui esse 03 automaticamente, porque eu criei só como 2022. O 2023 eu fiz a mesma coisa. Então eu tenho aqui, ó, se eu clicar aqui em 2023, ó, mês 1, ele colocou o traço 01, então não coloca nada, só coloca o ano e ele vai criar tudo para você. Então vou entrar aqui no 2022, mês 3, tá aqui dentro. Aqui você tem o status do período. Então, por exemplo, nessa tela, se eu apertar aqui o F1, ele vai abrir o help da janela de períodos contábeis. Aqui ele tem, ó, vou tirar até um print para vocês. Esse print eu já mandei. Ele tem mais informações relacionadas à parte de período, do status do período. Então, eu tenho aqui os principais. Vamos entender aqui um pouco. Desbloqueado. Qualquer tipo de transação pode ser efetuada. Desbloqueado fora vendas. Todos os tipos de transações de documentos, exceto vendas. Eu já vi muito falando isso. Não, eu quero fazer o fechamento, mas não quero mexer com o time de vendas. Pode. Então, você tem status para poder controlar as transações no seu período. E aqui, o que eu vou demonstrar, que é o período de encerramento. Somente usuários com autorização para encerramento de período podem lançar. Ah, então quero ver agora alguém entrar lá dentro e cancelar uma nota. Quero ver agora. Para quê? Para chegar lá na apresentação, o Caleb, que é o diretor da empresa, que pede os resultados para mim, eu passar vergonha porque teve cancelamento? Negativo. Como que você protege isso? Você tem uma autorização. Lembra uma das primeiras aulas lá dentro? Vou fechar a tela aqui, tá? Eu tenho aqui minhas configurações pessoais, que vai abrir a tela de usuários da minha seção atual. O meu usuário é um superusuário. Superusuário é a maior hierarquia de acesso no sistema, casado com a licença Professional User. Então, apenas lembrando, eu sou um administrador do sistema, então eu tenho acesso a autorizações. Lá eu vou entrar em autorizações agora.
administração, inicialização do sistema, autorizações, autorizações gerais. Eu sou um superusuário. Aí eu vou pegar aqui um exemplo financeiro, que o financeiro adora cancelar nota, né? O Renato do financeiro fica cancelando nota toda hora e dessa vez agora eu quero ver se ele vai cancelar. Se eu for aqui agora, vou clicar em cima do usuário. Pode ser por grupo também, tá? Tem por grupo, que você pode deixar apenas a contabilidade com essa autorização que eu vou demonstrar e atribuir os usuários com suas devidas permissões para o grupo. Ou, eu, nesse caso, vou direto para o usuário. Então, se eu digitar aqui status, o que o SAP Business... Olha o que ele vai trazer aqui. Status do período desbloqueado fora venda, sem autorização. Quando o status do período estiver como período de encerramento, sem autorização. Acabei. Quero ver agora se ele vai cancelar alguma coisa. Então, deixa eu dar um Ctrl V aqui, ó. Eu tenho essa autorização aqui. Administração. Então, deixei o print aí apenas para reforçar, tá? Autorização. Estou fazendo por usuário. Digitei aqui as iniciais para localizar o seguinte, porque eu não lembro de cabeça onde está o caminho, são muitas autorizações. O sistema localizou para mim. Então, eu tenho aqui a autorização efetiva, lembra daquela aula da dica, como sem autorização. Então, eu quero ver agora esse usuário financeiro. Ui, mas cortou ali, né? Deixa eu dar o Ctrl Z aqui. Usuário financeiro. Bloqueado. E agora eu vou demonstrar na prática. Então, desbloqueado fora vendas. E tem aqui período de encerramento, que é o que eu vou demonstrar aqui para vocês. Então, essa autorização aqui, está aqui dentro. Vou mandar para vocês aqui esse print. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um exemplo na prática, né? Então, estou lá fazendo meu fechamento. Aí o Renato do financeiro vai lá e recebeu uma ligação que precisa, ou de compras, cancelar uma nota. Então, ele vai entrar no SAP e vai cancelar uma nota. Só que o Luiz, da contabilidade, já tinha feito toda a conferência e salvado no Excel. Eu não estou querendo dizer, pessoal, para vocês que é proibido cancelar. Não é isso. Pode cancelar. Mas é bom avisar a contabilidade. Aí, tenho aqui, ó, compras, nota fiscal de entrada. Bom, qual o período de lançamento é? Mês 3. Então, a data de lançamento, que é a referência da competência para o meu razão contábil, relacionada a documentos e qualquer transações, tem que ser o mês 3. Então, ele está com o mês 4. Se eu voltar aqui dentro, mês 4, não. Eu tenho uma do mês 3 que eu deixei pronta aqui. Aí. Nota fiscal 33. Ah, tá errado. Essa daqui não é do Luiz Assis, tem que cancelar. Então, opa, botão direito, cancelar. Beleza. Se eu tentar adicionar o cancelamento, o que vai acontecer? Vamos ver o que o sistema vai falar. O usuário não está autorizado a entrar os dados no período de lançamento com status desbloqueado fora vendas. Ah, eu deixei os dois, né? Mas ele tem lá o também relacionado ao outro status também. Acabou a gracinha. Quero ver alguém cancelar algo aqui sem avisar. Gente, isso daqui é muito importante. Isso vai ajudar muito no processo. Acabou. Tenta mais uma vez, tenta de novo. Pode clicar 20 vezes aí, eu te dou o maior apoio. O sistema não vai deixar você cancelar. Então, de acordo com a permissão que tem lá dentro, você está protegendo a sua conferência. Eu não vou usar a palavra fechamento, vou usar a palavra conferência. Então, é bem prático. Não consegui cancelar. O que eu vou ter que fazer agora? Eu vou entrar em contato com o TI. Vai sobrar para o TI, né? Ele vai entrar em contato com o TI, e o TI vai ligar para a contabilidade vai falar, o que você está querendo cancelar aí? Nota 33? Tá bom, só um minutinho aqui. Eu vou lá no meu relatório, que provavelmente eu tenha salvo alguma coisa, então estou ciente da operação. Pode cancelar agora.
Só um minutinho que você já vai conseguir cancelar, tá? Eu posso voltar lá no status do período e deixar com a autorização ou para desbloqueado ou para com status que eu colocar lá dentro. Um ponto importante, não deixe a pessoa com o período contábil. Porque aí, ó, por exemplo, até alguns clientes, tem um vídeo no canal da Ramo com esse mesmo exemplo que eu estou fazendo aqui. Aí, o que que acontece? Se a pessoa, o meu tá com desbloqueado fora vendas, por isso que ele travou. Se a pessoa ver o vídeo, ela tem acesso, ela pode vir aqui e fazer assim, ó. Aí, matou a trava. Entendeu? A data de lançamento, ela é a referência principal para a minha data de lançamento lá para o meu razão. A data de documento, muitas vezes, ela é utilizada com a data do documento, por exemplo, do terceiro. Então, conforme você vai atualizando aqui dentro, você pode modificar a data de vencimento e documento. Então, vou fazer mais um exemplo aqui com vocês. Então, tire a permissão aqui nos períodos contábeis, tá? Eu mostrei aqui apenas para vocês verem. Aqui eu matei a trava, porque eu estou colocando a informação aqui dentro. Volto, vou retornar com o meu usuário do Manager, né? Então, eu quis demonstrar apenas a trava para vocês, tá? Eu deixei até com o status fora vendas, mas pode ser o outro status também, e funcionou normalmente. Então, eu volto. E se eu tiver um parcelamento grande, Luiz? Eu vou ter que mexer na data de lançamento? Não, não pode mexer na data de lançamento. Então, por exemplo, período, administração e inicialização do sistema, períodos contábeis. Após eu entrar em períodos contábeis, eu tenho aqui dentro o mês 4. 2022, mês 4. Está aqui. Então, eu estou falando, ó, por exemplo, eu vou deixar aqui como exemplo apenas, ó, data de vencimento do dia 1/1 de 2022. Então, eu vou colocar aqui até o final do mês. Atualizar. Olha só o comportamento do sistema. Agora, digamos que você tem uma compra com parcelas ou mais de 12 meses, ou mais de 3, dependendo de quantos meses for. Se você não ter o range de data de vencimento maior do que o que você está digitando, vai dar problema. Então, como é que eu vou fazer esse exemplo agora? Compras, nota fiscal, a gente pode ser em vendas também, tá? Estou pegando compras aqui como exemplo, mas a referência vai ser a mesma. Então, álcool, compra para consumo. Beleza. Então, o RH ligou aqui, precisa comprar álcool aí para distribuir pro pessoal, né? Beleza, vamos comprar, RH. Você que manda. Aí, eu venho aqui, vou continuar digitando a nota. Modelo NFE. Se eu for aqui em contabilidade, eu tenho condições de pagamento. Então, vou colocar aqui 2 meses. Se eu clicar com o botão direito, eu posso visualizar o lançamento contábil. Data difere do intervalo permitido. Esse erro chove no começo do ano, ou dependendo da pessoa que cria um período com range de data menor. O que significa isso? Deixa eu abrir aqui agora a tela de período. Eu vou ter que tirar um print para facilitar aqui a minha explicação. Então, eu volto aqui, períodos contábeis, e vou abrir qual que é a data de competência que eu estou emitindo, praticamente a data de lançamento, 1/4. Então, vou pegar a periodicidade que corresponde ao mês 4 de 2022. Beleza, está aqui. Agora eu tenho a data de o range de data. Eu vou deixar menorzinho aqui para vocês verem. Ó. Eu vou fazer um print. Clico aqui e vou aumentar. A data de vencimento, a data de vencimento da nota é até o dia 30/6. E lá só está até o dia 30/4. Por isso que ele dá a mensagem, quando eu tento adicionar ou visualizar o lançamento, data difere do intervalo permitido. Eu vi que alguém perguntou aí no chat. Para evitar esse tipo de erro, você precisa ter o range de data maior.
Então, eu já vi gente colocando aí 2050, pode colocar um período grande. Você está evitando o erro. Porque a qualquer momento pode, principalmente quem pode trabalhar com financiamento. Então, dentro de períodos contábeis, você vai selecionar aqui o ano e o período. Então, aqui, ó, 2022, mês 4. Depois, ele vai abrir a tela de períodos contábeis. Então, quando ele abrir aqui períodos contábeis, aí você tem agora a data de vencimento. Pode ser documento também, principalmente quando você vai lançar um documento que é relacionado ao mês passado. Então, se você não ter aqui a data de documento, ó, o meu está de janeiro, então eu não vou ter esse erro. Agora, se você pegar do mês vigente até hoje para frente, se alguém colocar aqui 29/3, vai dar erro. Então, data de vencimento e documento, é normal você editar o range dela de acordo com a periodicidade. Agora, a data de lançamento não pode editar. Então, só para facilitar mais uma vez aqui, eu faço questão de colocar aqui, ó. Chama atenção, tá? Não pode editar. Agora, a data de vencimento, eu tenho aqui 30/4 até 30/4 de 2022. E aqui, data de vencimento está até o dia 30/6. Por isso que ele está dando o erro lá embaixo. Entenderam, gente? Então, ele não vai conseguir manusear. Então, se você tivesse um financiamento ou algo longo, você somente conseguirá caso você entrar. Se você pode, ó, por isso, qual que é a vantagem? Exemplo, se alguém colocar alguma informação erroneamente na data de vencimento, você pode modificar isso depois. Agora, se você colocar um período longo, a data de lançamento ela vai ser sempre no mês correto. Então, assim, a probabilidade de ter erro, eu acho difícil. Porque a pessoa que está lançando ou a nota fiscal, né, o documento, ela vai conseguir selecionar a data de lançamento de acordo com a periodicidade atual. Até aí, ok. Agora, a data de vencimento e documento, se o sistema travar, igual o meu fez aqui, ela consegue modificar também. Então, ele deu essa mensagem de erro aqui embaixo, tá? Como que eu vou ajustar isso? Deixa eu só mandar esse print. Eu vou ajustar isso modificando o range de data lá em cima, lá no período. Se eu voltar lá no período, vou minimizar aqui a nota. Vou falar, não, 2025. Pronto, quero ver agora alguém reclamar. Se eu voltar lá novamente no 2022, mês 4, tá aqui 2025. Eu não mexi em data de lançamento. E aqui eu poderia colocar assim, um período menor, mas já coloquei desde janeiro, então não preciso modificar. Após ter modificado, se eu voltar lá dentro e tentar visualizar, vamos ver se o SAP vai deixar agora. Visualização, deixou. Por quê? O meu período contém o range de data de vencimento dentro do data de vencimento da minha nota. Ok? Se eu voltar, não vou adicionar essa nota não. Então esse é um ponto importante lá nos períodos contábeis. Eu vou retornar depois no período contábil e vou explicar por que eu não gosto de criar proativamente outros anos. Ah, Luiz, queria ir até 2025. Não faça isso. Eu vou explicar daqui a pouco por que eu não gosto. Eu quero fazer um exemplo com a determinação avançada. Então, eu vou usar receita, despesas e estoque como exemplo. A determinação avançada é o ponto principal no SAP Business One para você futuramente ter uma DRE. A demonstração de resultado é apenas a cereja do bolo. Tá? Então, todos os ingredientes, o bolo inteiro, fazendo uma analogia, é a determinação. Então, não adianta eu tirar uma DRE sem validar ou parametrizar a determinação de acordo com a operação da minha empresa. Você tem aqui administração, inicialização de sistema, detalhes da empresa.
Quando você clicar aqui em inicialização básica, você tem ativar determinação avançada de conta do razão. 99% dos projetos possuem a determinação avançada. Quando você não tem ela ativada, o SAP Business One vai carregar a parte, entre aspas, avançada com base no grupo de itens, nível de item e por depósito. Então, assim, muito raro, viu, gente? Olha, porque a determinação ela é muito mais avançada, ela é muito mais prática. Você vai desenhar lógica para carregar uma conta contábil de acordo com a sua operação. Após você ter ela ativado, você tem a determinação de conta contábil, ou melhor, conta do razão. Aqui dentro, ele vai mostrar praticamente o coração contábil. Então, aqui são todas as contas padrões. Para o processo de compras, eu tenho a conta padrão aqui para... Eu separei 3 exemplos principais, tá? Então, a conta padrão que tem aqui, por exemplo, conta de despesas. Ó, eu não tenho nenhuma conta padrão de despesa aqui. Só que eu tenho 6 regras. Eu posso clicar na setinha ou clicar no avançado direto. Ele vai carregar as regras. Antes de eu entrar no detalhe, aí agora eu vou dar um motivo para vocês porque eu não gosto de criar. Nós estamos no mês 4, né? Eu criei 2023. Se você selecionar 2023 aqui dentro, ele carregou todas as regras naquele momento. Beleza. 13 linhas. 2022, 13 linhas. Aí você vem aqui e vai criando novas regras. Então, digamos que chega lá em dezembro, você não vai ter mais 13 linhas em 2022. Você vai ter 40 linhas. Aí sabe o que vai acontecer? Quando virar o ano, você vai achar que o SAP está com bug. O SAP não está com bug. É porque quando você criou o período de 2023, ele carregou a foto da determinação, as parametrizações, naquele momento. E naquele momento, você tinha apenas 13 linhas. E assim, ninguém lança algo futuro com a. Eu não vou fazer uma data de lançamento 2023. Não. Eu posso fazer a data de lançamento como 2022, respeitando a data de competência do mês e dia atual. E vencimento aí pode ser o céu limite. Entenderam a diferença? Então não é uma boa prática. Não precisa. Isso aqui vai dar uma dor de cabeça. Começo do ano, o que tinha te chamado que eu já vi, o SAP tá doido, tá contabilizando errado, sumiram minhas determinações, minha contabilização não está funcionando nada com nada. Quando você criou o período? Ah, criei lá em agosto. Ah, você criou em agosto? Beleza. Você deu manutenção de lá para cá? Lote direto, Luiz. Ah, então vamos comparar um com o outro. Ele tem até a possibilidade de você copiar tabela e colar no seu Excel. Porém, não é garantia de funcionar o retorno, porque ele tem combo box, conhecido como uma lista, uma combo list aqui, ó. Quando você clica aqui, por exemplo, ó, todos, ele tem que selecionar. Tem situações que ele acaba não carregando. Então você pode levar algumas colunas de volta, mas não são todas que ele vai funcionar. Então você pode carregar aqui tudo, Ctrl C e cola. Ctrl V. Possui cabeçalho? Sim. Ele vai preencher alguns campos, mas tem campos que ele vai acabar não carregando para você. Então, isso não é garantia. Então se eu tiver 300 linhas, se não carregar, eu vou ter que fazer manualmente? Sim. Por esse motivo, eu não recomendo criar o período contábil futuro. Então, é simples. Volto lá dentro. No período. Então, a primeira coisa que às vezes eu analisava em algum cliente, quando o pessoal da contabilidade perguntava para mim, tá com as boas práticas? Eu fazia alguns testes na parte de lógica, respeitando que a empresa, o processo da empresa, como que ela trabalha, e se eu olhasse aqui, item 2025, falar, não vale a pena. Então, eu posso vir no mês 12, como de 2023, não teve nenhum lançamento, botão direito, remover. Removeu. Mês 11, remover. Último período, mês 10, botão direito, remover. Último período, mês 9, botão direito, remover. Último período, mês 8, 2023, remover. Mês 7, vai atrapalhar meu razão, não. Mas nem a pau, minha contabilização mas não vai mesmo. Porque depois vai sobrar para mim, tem que ficar entrando linha a linha lá e arrumando. Remover. Porque quando você cria o período, ele faz a foto. E eu recomendo sempre criar em dezembro.
E por último, janeiro, né? Beleza, ele voltou aqui para o mês 12. Eu não vou pagar mês 12, mesmo que não tenha, mas eu não tenho necessidade. Períodos contábeis. Se eu clicar em novo, o que acontece? Janeiro de 2023. Então, lá em dezembro, antes do Natal, eu posso criar um lembrete de criar o período para 2023. Por quê? Porque eu tenho determinação avançada e ele copiará a foto atual, passível a pegar as atualizações recentes. Passível não, né? Ele vai pegar, senão é bom evitar. Por esse motivo, eu não recomendo criar período. Ah, Luiz, mas eu quero lançar algo futuro. Opa, você quer lançar tanto na compra e venda? Normalmente, vai lá. Vamos lá então aqui agora, ó. Ramo treinamentos, lançando para esse dia, para esse mês. Eu posso colocar o vencimento aqui. Deixa eu pegar o maior que eu tenho aqui. 180 dias. Financiamento, 36 meses. Ué, 2025? Pode pegar aí, 2023, 2025, 2030. Minha data de lançamento continua sendo 2022. Então, não tem a necessidade. A transação futura, ela vai ser com a competência de hoje. Porém, a data de vencimento vai ser futuro. Mas eu não preciso ter o período de 2023 ou outro posterior para ter esse tipo de lançamento. Agora, eu vou retornar na minha determinação. Determinação de conta do razão. Aqui dentro, você tem o critério de seleção. Aqui, ó, critério de determinação. Então, quando você clicar aqui dentro no critério, você consegue selecionar o que você quer utilizar como referência. Então, eu selecionei, por exemplo, aqui no meu critério, grupo de itens, código do item, código do depósito. Tem várias opções. Ele tem UDF, que é o campo de usuário. Para quem não conhece, a expressão campo de usuário é um campo que não é nativo do SAP Business One. Ele foi criado para compor um processo. Então, se eu criar um campo de usuário na minha base, não significa que na sua vai ter, pois ele não é padrão, ele somente vai ter na sua base se você for lá e criar manualmente idêntico ao meu. Então, olha como pode ficar. Então, peraí, se eu criar um campo de usuário aqui chamado Renato e criar uma conta contábil treinamentos, eu posso falar, quando o campo de usuário estiver com Renato, a conta contábil treinamento. Mas é pronto, ele vai pegar uma lógica. Então, assim, para ter a lógica bagunçada, gente, olha só se você não parametrizar mesmo. E isso daqui é fundamental. Então, vou fazer o nosso primeiro exemplo aqui dos 3 que eu preparei. Compras. É o que mais dá trabalho, tá? Receita é mais tranquilo, mas eu vou demonstrar também. Eu tenho aqui o álcool, né? Mas a minha empresa, Ramo Treinamentos, ela vende álcool e usa o álcool para os funcionários internamente. Se eu selecionar o álcool, ele já vai carregar aqui a conta contábil mercadorias para revenda. Hum, Se eu voltar lá dentro em determinação. Pessoal, acompanhem comigo esse ponto, hein? No detalhe. Determinação de conta do razão. Volto aqui. Qual o processo que eu estou? Compras. Então, vou clicar na aba compras. Qual que é a periodicidade? 2022. Geral. O álcool, ele é um item de estoque? Sim. Então, eu venho aqui, estoque. Qual que é a conta padrão de estoque? Mercadorias para revenda. Ah, então ele pegou aqui a conta padrão mercadorias para revenda. Eu vou tentar diminuir um pouco aqui, porque eu quero tirar um print. Eu posso clicar aqui agora em avançado ou exclusivamente relacionado à parte de estoque. Ele vai abrir os detalhes que tem na parte de estoque. Se você for aqui nas configurações do formulário, você pode ativar outras contas, mas o mais crítico que tem é estoque, receita e despesas. Essas aí praticamente é o que vai mais causar aí no dia a dia. Então eu deixei apenas as 3 aqui dentro. Agora, se eu voltar aqui, eu vou deixar assim porque eu vou tirar um print, tá? Para mostrar no detalhe. Então, eu tenho 4 regras. Só que eu tenho aqui de acordo com o quê? Grupo
Código do item, são os critérios que eu havia comentado. Código do depósito. E, por final, aqui eu tenho a utilização. Só que aqui eu não coloquei a utilização ainda. Então, como ele não está carregando nenhuma informação, ele carrega a conta padrão. Então, qual que é a conta padrão? Vamos lá. Determinação, estoque, mercadorias para revenda. A conta padrão, ela fica sempre aqui dentro. Ela pode ser vilã e parceira ao mesmo tempo. Isso depende muito. Eu já vi contadores colocando conta transitória e no final do mês ele vai limpando. Então, a tendência é o saldo da conta ir diminuindo. Se estiver aumentando, tem alguma coisa errada aí. Se você deixar sem, ele não vai carregar nada e vai dar o erro de faltando conta contábil. Ah, é só ligar para o contador. Tudo bem, se ele estiver lá em uma reunião, ninguém vai inserir a nota. Depende. Depende da forma que a sua empresa vai trabalhar. Só que agora eu tenho 4 regras. Então, para este cenário, ele carregou essa conta padrão. Beleza, carregou a conta padrão, né? Então, vou colocar aqui, ó. Conta padrão. Próximo cenário. Agora eu vou colocar uma utilização ali dentro, né? Vou deixar padrão ali. Vou repetir o álcool. De novo o álcool? Sim. Compra para consumo. Opa, ele carregou aqui uma conta 4, que é uma conta de resultado. E se eu pegar o álcool de novo, como eu revendo ele, e colocar aqui agora que eu quero comprar para armazenar o álcool no meu estoque, pois era uma compra para comercializar futuramente, né? Esse item. Então, é uma compra para o comercial. Eu vou armazenar isso no meu estoque para depois vir revender normalmente. Ele pegou uma conta de ativo. Então, pessoal, o usuário final, no bom sentido falando, ele não pode ser leigo na operação contábil. Para isso, você tem a determinação, que através de uma informação na utilização, você vai facilitar o preenchimento. Por isso que muitas vezes quando eu vejo alguém falando, nossa, a implantação criou um monte de utilização, eu falo, eu acho legal ter um monte. Porque quanto mais utilizações você ter no sistema, mais possibilidades você está abrindo para o usuário selecionar compatível com o processo. Porque através disso, muitas vezes, o usuário não vai saber assim se ele está comprando para uso e consumo é a conta de resultado, se ele está comprando para revender a conta de ativo. Mas aqui vai ser o gatilho principal. Eu vou comprar para consumo, então pega a utilização que o sistema vai carregar. Sem a determinação, ele ia pegar a conta de ativo para tudo. Aí chega lá no final do ano, você quer fazer uma DRE. Não vai bater. Com base nesses exemplos, eu vou tirar um print agora. Volto lá, estoque. Então, estou na tela de determinação. Então, aqui, nessa primeira... Opa, espera aí. Nessa primeira linha, ele pegou da onde? Conta padrão. Beleza. Segunda linha, ele pegou da onde? Compra para consumo. Então, eu tenho aqui, ó, uma regra avançada, várias regras avançadas. Só que ele está respeitando um critério, ou melhor, vários critérios. Então, vamos entender um pouquinho aqui. Vou sair do print. Então, quando for grupo de itens, itens. O álcool está em qual grupo de itens? Itens. Bateu. Código do item, todos. Ele faz parte de todos. Código do depósito, todos. Beleza. Código do parceiro, todos. Beleza. Qual que é a diferença final? A utilização. Então, quando for compra para consumo, ele vai carregar aquela informação da conta 99. Só que tem um ponto. Como o meu item é de estoque e minha transação é com depósito
que vai ser passiva a contagem de estoque, ele pegou aqui a conta de estoque. Eu vou ter que fazer um parênteses aqui um pouco na parte de estoque no SAP Business One. Se eu pegar aqui o depósito, repare que eu tenho aqui uma opção chamada liquidável. Vou ter que fazer outro print aqui, só para explicar esse detalhe aqui à parte também. Quando você tem um item que é de estoque, então eu tenho que voltar lá dentro, pegar o cadastro do produto. Era só um parênteses. Ó, eu tenho um item aqui que ele é de estoque. E depois eu tenho o depósito. Então, deixa eu procurar aqui o depósito. Janela, depósito. Já estava com ela aberta. Não quis abrir outra tela. Então, eu tenho aqui o depósito. Agora eu vou tirar um print. O álcool, ele é um item de estoque. Beleza? Então, ele vai ser passível a modificar o meu estoque de acordo com a transação de entrada e saída. Beleza? Porém, mesmo o item sendo de estoque, ele somente movimentará o meu estoque caso eu estiver utilizando um depósito que é passível à movimentação no estoque. Como que você reconhece isso? Quando ele está com a opção liquidável. Então, liquidável movimenta o estoque. Aí, dessa forma, ele vai movimentar o estoque. Beleza. Por isso que eu coloquei lá na conta de estoque. Só que se eu pegar um item de estoque e colocar um depósito que não é liquidável, ele não vai movimentar estoque. Então, ele vai pegar lá despesa para a parte de compra e receita para a parte de venda. Então, essa é uma particularidade muito importante. Se eu for aqui no Ctrl F em todos os depósitos, ó, eu tenho aqui um depósito chamado virtual. Eu deixei ele aqui para vocês. Ele não está como liquidável. Ele está com a opção chamada expedição direta. Então, eu vou deixar os dois aqui para fazer mais um print para explicar aqui para vocês. Só mais um minuto. Vou carregar aqui. Vai ficar mais claro aqui para a gente. Então, abri aqui outra tela. Deixa eu ver se ele já abriu. Eu acho que eu não cliquei. Não, não cliquei. Volto lá. Pronto, agora cliquei. Então, eu tenho aqui dois depósitos. Um com o nome virtual e o outro com o nome matriz geral. Mas o nome não interfere em nada. O parâmetro, sim. Depósito virtual. Beleza. Mas ele está aqui como expedição direta. Então, vou deixar com N maiúsculo só para chamar atenção. Não estou gritando, não. Não movimenta o estoque. Próxima opção, depósito com a opção liquidável. Se o item for de estoque, aquela flag marcada no cadastro do item, movimenta o estoque. Então, é um ponto importante, porque isso aqui pode interferir na sua determinação de conta contábil. Pois você tem transações passivas à contagem de estoque e transações a não contagem de estoque, que pode ser despesa ou receita. Por isso que eu separei esses três exemplos, que é os que mais dão problema. Estoque e despesa é onde causam nas empresas, se não tiver totalmente certo. Então, essa é a diferença. Então, fiz um parênteses aqui na parte um pouco de estoque. Deixa eu fechar isso aqui. Agora sim, vou retornar a determinação, a regra avançada e a nota. Por isso que ele carregou aqui na conta de estoque. Então, beleza, 99 está aqui, mas é uma conta de resultado no estoque. Sim, porque ele é um item de estoque e ele está sendo ele está movimentando o estoque. Beleza. E a outra opção? Compra para comercial. Ele tem uma conta de ativo aqui. Compra para comercial está aqui. Ele tem até a flag ativo, que essa regra ela está ativada. Isso aí também é importante. Tem até uma coluninha bem quietinha aqui, ó. Regra ativada. Fica bem mais claro agora
identificar como que funciona a regra de determinação. Agora, se a empresa tiver isso daqui totalmente certinho, pode comemorar aí que vai sair, vai bater tudo. Por isso quando o pessoal fala: "Ah, contador é chato, colocou um monte de trava". Tá certo, porque chega final do mês, quando a diretoria liga para ele, e se ele não apresentar o resultado da empresa, quem sofre é ele. E eu sou a favor de ter um monte de trava e bloqueios para deixar a contabilização equalizada. Próximo exemplo, Ctrl K, elimina a linha. Compras, despesas. Ué, posso pegar agora só transação de despesas. Qual o item que eu vou pegar agora? Serviços tomados. Agora é interessante. Serviços tomados, ele não carregou nenhuma conta contábil para mim. Por quê? Porque eu deixei sem nenhuma no padrão. Só para mostrar para vocês. É bom e ruim ao mesmo tempo. Só que o contador ele tem que estar com o telefone dele lá disponível 24 horas na operação da empresa, porque senão ou alguém pode acabar inserindo alguma conta erroneamente. Então, determinação, conta padrão. Então ele pegou aqui a conta padrão. Quer dizer, ele não carregou conta padrão. Não tem cadastrada. Beleza? Continuando, né? Então aqui, vamos ver uma regra avançada agora. Se eu voltar lá dentro, eu tenho aqui 6 regras. Clico aqui na setinha e o sistema vai mostrar aqui as regras que tem. Eu tenho um monte. Olha aqui, de vários exemplos que eu tenho, ó, para renegociação, uma para adiantamento. Tenho vários exemplos aqui. Então, isso aqui é muito utilizado para o dia a dia. Sem isso daqui totalmente configurado, pode ter transação feita erroneamente. Ah, Luiz, é só fazer um débito e crédito. Não é tão simples assim. Tem transações que vai afetar o custo do produto, isso vai dar um trabalho. Tem jeito? Tem, mas aí vai ter que pensar em várias alternativas. Não é tão simples assim. Vou repetir o mesmo item. Espera aí, serviços tomados, se eu colocar aqui, eu não estou adicionando, tá? Porque o objetivo aqui é mostrar a determinação. Eu tenho uma utilização chamada serviços tomados. Opa, ele pegou aqui, serviços tomados. É bem mais prático que a operação. Repare que eu tenho até exemplo com produto, ó. Quando for o item tal e a utilização adiantamento, ele vai pegar outra conta. Então, eu tenho aqui, dependendo da operação, eu posso colocar outra lógica compatível com o processo. Então, aqui ele carregou serviços tomados. Vou tirar um print e volto lá dentro. Então, a do estoque, ela é um pouco mais problemática mesmo. Vocês viram que a do estoque eu demorei mais, porque ela é mais, é onde causa mais. Estoque, despesa e lá a receita. Vou pegar aqui. Serviços tomados. Ele veio para a regra. Então, essa regra aqui está relacionada aos serviços tomados. Ó. Por que, que não foi conta de estoque, Luiz? Porque o item não é de estoque. Então, como a transação não é passiva a contagem de estoque, independente do item ou do depósito, tem que ficar atento conforme o exemplo que eu fiz, ele carregou aqui na despesa. Então, ele pegou essa conta contábil que está aqui dentro. Se eu entrar dentro do cadastro do produto, que não é o item estoque, então tem lá dentro. Ah, Luísa, mas eu só queria serviços tomados como item de estoque. Pode. Aí você tem que utilizar um depósito virtual. Isso depende muito de como que você vai treinar o usuário, de como que você validou o processo. Isso vai depender muito. Então tá aqui.
um exemplo, serviço. Na receita, eu fiz o mesmo conceito. Eu deixei uma conta lá dentro para selecionar de acordo com a operação. Então, por exemplo, se eu retornar, agora eu vou fechar aqui a tela. Vendas, conta de receita. Eu tenho duas regras aqui dentro, beleza? Quando o grupo de itens for serviço, pega a conta tal. Então, você vai colocando aqui a operação de acordo com o processo. Então, eu vou repetir o exemplo aqui da conta de receita como exemplo do serviço. Ah, Luiz, mas dependendo da transação, você vai ter que colocar no estoque. Isso, depende. Tem que validar bem a operação. O que eu recomendo? Lá no processo da implantação, tem que ter algumas horas para fazer essa validação que eu estou fazendo aqui com vocês. Eu estou fazendo uns exemplos mais simples, mas tem que pegar cada operação e validar no detalhe. Serviços prestados. Venda produção própria. Vou repetir os serviços prestados novamente. De novo? Ué, sim. Eu vou repetir os serviços prestados, só que aqui embaixo, peraí, deixa eu diminuir um pouco. Aí que eu vou ter que subir um pouquinho aqui por causa do print. Então, vim para cá. Pronto. E aqui, vou carregar a nota inteira. Repare que aqui embaixo em serviços prestados, ó, peraí que eu vou ter que subir um pouco mais. Deixa eu subir ele para cá, que eu acho que fica melhor para visualizar. Pronto. Venho para cá e deixo apenas a conta de receita. Vou repetir aqui, só que agora eu vou colocar serviços prestados. Ele mudou a conta aqui para a conta 5. Quem é essa conta 5? Ah, serviços prestados. Que interessante. Vamos tirar um print. Então, repare, pessoal, que eu tenho uma lógica para o SAP carregar a contabilização automaticamente de acordo com cada critério de seleção. Então, eu tenho aqui duas regras avançadas, aqui em regras avançadas. Aqui eu tenho a conta padrão. Eu coloquei aqui venda de produção própria na utilização. E ele pegou aqui conta 2. Eu tenho venda de produção própria na regra avançada? Não. Então, ele foi recorrer lá a padrão. O item de serviço. Então, aqui, conta padrão. Próximo. Serviços prestados. Agora eu vou para avançada, onde tem a utilização correspondente a serviços prestados. E a conta de receita. Está desenhada a minha lógica no exemplo que eu fiz para estoque, despesa e receita. Parece ser simples, tá, gente? Mas isso aqui faz uma bagunça se você não ter isso daqui pronto. Porque chega lá no final, aí vão ligar para você, consultor, e falar, então, estou emitindo um EDR aqui, não bate nada com nada. Aí você vai lembrar, fala bem que o Luiz falou lá, ó. A determinação ela tem que ser feita no início. Dá para ser feita a manutenção, só que ela dá um trabalho. Então, essa é a parte que tem relacionado à determinação. Lançamento contábil manual já acabei mostrando. Então, a gente vai acabar entrando dentro dele novamente também. Então, vamos lá. Pré-lançamento contábil manual. Você tem a tela Finanças. E aqui você tem o pré-lançamento contábil manual. Pré-lançamentos contábeis. Qual que é a vantagem de se criar um pré-lançamento contábil? É como se fosse um esboço de um lançamento. Eu quero fazer um lançamento contábil para ser executado no dia tal. Então, eu consigo deixar um pré-lançamento e depois efetivar
a inserção desse lançamento contábil através da tela de pré-lançamentos contábeis. Como que é feito isso? Seleciono a linha, eu tenho o modelo. Um comprovante, conhecido como comprovante também, ele pode conter N lançamentos. Como é que é feito isso? Através de um comprovante, você pode adicionar um lançamento a um comprovante existente. Então, eu cliquei no comprovante 21. Eu posso adicionar um lançamento contábil a um comprovante. Ele já tem um, que é o número 1 aqui. Então, quando eu clicar a um comprovante existente, ele vai abrir a possibilidade de lançar outro lançamento. E ele tem aqui adicionar lançamento contábil a um novo comprovante. Então, eu poderia criar o 22. Como que eu faço isso? Eu vou clicar no 21 e vou lançar no existente. Quando eu cliquei lá no lançar no existente, repare que ele já vem aqui para o comprovante 21. Então, é como se fosse um agrupamento. Eu posso lançar vários e depois lançar todos eles de acordo com a minha necessidade. Então, novo exemplo, lançamento contábil. Ctrl Tab, carrega o parceiro de negócio. Ramo treinamentos, a crédito, R$ 200. Tab, carrega uma conta contábil. Vou pegar despesas administrativas aqui como exemplo também. Débito e crédito bateu, para filiar o ramo treinamentos, até aí ok. Acrescentar ao comprovante. Se eu retornar, agora ele tem outra linha. Então, vou atualizar. Então, o comprovante 21 possui 2 lançamentos. E eu tenho até a possibilidade de lançar o comprovante direto. Tem o botão aqui, lançar comprovante. Agora eu vou clicar aqui, ó, adicionar lançamento contábil manual, novo comprovante. Repare que ele não trouxe mais o 21. Ele criou um 22. Então, esse daqui é o pré-lançamento contábil manual para um novo comprovante. Então, você pode ter N lançamentos aqui dentro. A praticidade do pré-lançamento é que você pode deixar o lançamento aqui e depois efetivar esse lançamento. Você pode modificar os valores, atualizar ele. Ele permite você copiar tabela. Quando é parceiro de negócio, ele não vai carregar, mas pelo menos as contas contábeis. Então, eu posso fazer, por exemplo, ó, Ctrl Tab. Vou carregar aqui um cliente ou um fornecedor. Beleza, eu posso colocar R$ 1.000 aqui a crédito. Porém, eu posso ir diluindo em várias contas contábeis, onde cada conta contábil vai ser a conta partida, pressionando Tab. Então, eu posso pegar aqui, ó, botão direito. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, despesas administrativas, despesas ambientais, R$ 500 para uma e 500 para outra. Se eu clicar com o botão direito, copiar tabela, eu posso vir aqui dentro, colar o conteúdo no Excel. Quando tem parceiro de negócio, geralmente ele não carrega, tá? Mas eu posso pegar as outras contas que tem, a outra parte que tem, e levá-la para dentro. Não tem problema. Por que que eu estou dando esse exemplo? Eu já vi muitas vezes alguém usando um exemplo de folha, pode colocar uma conta de ativo aqui dentro e várias contas aqui como conta partida. Então você pode copiar e colar do Excel. Então, por exemplo, vou copiar aqui com, vou apagar aqui essa informação e posso copiar apenas com o cabeçalho. Mais para frente, nós vamos mexer com o centro de custo. Aí eu posso fazer o rateio utilizando também o centro de custo ou regra de distribuição. Agora, pode ser interpretado também como rateio entre duas contas. Poderia. Então, assim, eu estou lançando para pagar o ramo treinamentos R$ 1.000. Porém, contrapartida, despesas administrativas versus
despesas ambientais, como exemplo. Não poderia ser interpretado como um rateio. Se eu voltar aqui dentro, quer ver? Ctrl K eliminou a linha. Ctrl K em cima da linha. Ctrl V, possui cabeçalho? Possui. Ele carrega as duas contas. Então, eu poderia clicar aqui agora, ó, botão direito inserir linha. E Ctrl Tab e coloca o parceiro de negócio também. Então, assim, é mais fácil você digitar uma única linha e carregar do Excel 20. Então, só quis fazer um exemplo para vocês. Então, tem essa possibilidade também. Quando você clicar aqui agora em acrescentar ao comprovante, ele vai levar lá para dentro. Volto, atualizo. Então, eu tenho o comprovante com a informação, outro comprovante com outro lançamento. Se você clicar no comprovante e clicar na linha, ele tem o botão direito aqui, ó. Você pode remover o pré-lançamento contábil. Ou, se você clicar direto, você pode remover também o comprovante por inteiro. Isso vai depender de como que você queira controlar. Então, repetindo, você tem aqui sempre um comprovante que pode conter N lançamentos contábeis. Ou um comprovante com apenas um lançamento. Você pode lançar no mesmo comprovante que você já lançou, ou você pode adicionar a um novo comprovante. Após você criar, então, por exemplo, eu posso clicar aqui dentro nesse comprovante R$ 1.000 e mudar o valor, 1.500. Atualizar. Atualizar. Tá aí. Normal. Depois que você fez isso, você tem aqui agora relatório de pré-lançamento. Você pode carregar aqui. Eu quero pegar tudo que eu lancei no dia 1º até hoje. Então, se eu pegar do dia 1 lá de janeiro até hoje, eu posso exibir aqui, ó, pré-lançamento contábil em aberto. Eu não quero exibir pré-lançamento encerrado. E eu posso carregar pela empresa, de acordo com a empresa lá no lançamento contábil. Clique em OK. Comprovante 21, lançamento número 1. Comprovante 21, lançamento número 2. Comprovante 23, lançamento número 1. Posso selecionar aqui, ó, cada linha e lançar. Operação completada com sucesso. Por isso que ele tem aqui exibir, né, encerrado, porque depois quando você carregar, ele já mostra aqui tudo que você em tese efetuou. Então, se eu retornar agora lá no meu lançamento contábil manual, ó, lançamentos contábeis manuais, clica aqui no menu, vou navegar até o último registro. Qual foi a origem? Lançamento. Se eu clicar aqui na setinha, é o pré-lançamento contábil. Então é bem legal, você pode ter isso também, muito utilizado para folha, para deixar um esboço de um lançamento contábil que você vai lançar futuramente. Luiz, precisa cancelar. Botão direito, cancelar. É o mesmo processo que eu simulei para cancelamento. Agora, se eu pegar aqui esse parceiro de negócio, como eu fiz, estou forçando vários exemplos como provisionamento financeiro, que é muito utilizado. Então, quando você for lá no contas a pagar, tem um ponto importante aqui. Repare que eu tenho aqui a linha azul. Então, sempre quando ele tiver aqui o tipo do documento, LC é lançamento contábil, mas pela cor você consegue diferenciar essa parte. Então, vou tirar um print aqui. Azul. Tanto para contas a pagar e receber, tá? Então, sempre quando ter uma transação feita de provisionamento financeiro via lançamento contábil, feito pelo lançamento contábil manual direto. Quando você ver a linha preta e você tem aqui os documentos, feito pela tela de documento no SAP. Então, tem essa particularidade para você diferenciar também, tanto no contas a pagar, quanto no contas a receber. Então, sempre que você vê uma linha azul, alguém fez através de lançamento contábil.
Então, você consegue ter essa rastreabilidade apenas identificando pela cor. Tem aqui também o tipo do documento, mas a cor é uma forma mais prática de você identificar. Após você efetuar o pré-lançamento, que é um esboço, você tem a possibilidade de ter o lançamento recorrente. Então, por exemplo, todo final do mês eu tenho um lançamento para o fornecedor X de despesas administrativas para relacionado a uma despesa no meu fechamento. Poxa, mas toda mês eu tenho que entrar no SAP fazer isso? Por que eu não deixo um lançamento recorrente e o SAP avisa que eu tenho que lançar isso? Eu lanço se eu quiser, mas o sistema está avisando que tem esse lançamento recorrente. Lançamento recorrente é apenas um lançamento contábil manual recorrente. Nós temos a transação recorrente, que é um documento de marketing recorrente. Um documento pode gerar um lançamento contábil manual. Um lançamento contábil manual avulso não tem como um documento base. Então, neste exemplo, a gente não pode confundir, tá? Então, nesse exemplo aqui, ó, finanças, eu tenho lançamentos recorrentes. Então, é apenas o lançamento. Então, primeira coisa, posso fazer isso via lançamento? Falo, depende. Você vai ter item, vai mexer com custo de produto? Não. Vai mexer com impostos? Não. Vai escriturar isso no SPED, no livro fiscal? Não. Ah, é apenas para efeito financeiro? Sim. Então, você pode fazer o lançamento recorrente. Agora, se fosse um documento, algo, você tem a transação recorrente, que é outra funcionalidade. Aqui, é como se eu estivesse abrindo a tela de lançamento contábil manual, que não tem relevância com nenhum documento, ele sendo feito avulso, e fazendo uma recorrência para essa tela. A transação recorrente, você pode fazer uma recorrência para os documentos, ou melhor, documento de marca. Então, eu posso ter uma transação recorrente para pedido de compra, pedido de venda, nota fiscal, de acordo com o meu processo. Então, eu estou aqui na tela de lançamentos recorrentes. Então, eu vou criar aqui um código. Então, dia 1, vou colocar aqui a 01, 04, 2022. Eu cliquei no Enter sem querer. Então, exemplo, lançamento contábil manual recorrente. Então, aqui você pode colocar a observação, eu vou acabar repetindo a mesma. Então, conta contábil, mesmo conceito. Ctrl Tab, eu sempre recomendo colocar o parceiro de negócio primeiro. Então, pode ser cliente a débito ou fornecedor a crédito, depende. R$ 100. Tab, conta contábil. Ctrl Tab, parceiro de negócio, Tab, conta contábil. Nome da conta, despesas administrativas. Olha só como ela está cheia, hein? Depois eu tenho que entrar nessa conta aqui e validar ela, se todas as transações, que é muito pesado esse valor nessa conta. Então, pode ser que tenha transação feita erroneamente nessa conta contábil. Como que eu vou conseguir identificar isso? Avaliando o saldo no detalhe. Aqui você pode colocar projeto. Você tem aqui as configurações do formulário. Então, você tem como colocar projeto e tem a parte de centro de curso, que eu vou demonstrar depois na próxima aula. Filial, para qual empresa você está emitindo essa transação recorrente? Para a matriz. E aqui você vai definir a frequência. Então, assim, eu quero que isso tenha uma frequência mensal, todo dia 1º. Qual que é a próxima execução? Hoje, dia 1º/4. Válido até dia 1/12 de 2022. Eu recomendo deixar até o final do ano. Sabe por quê? Uma recomendação, tá? Para você ter o controle anual. Depois, em janeiro do ano que vem, vai ter um novo período, e aí você faz as novas transações. É uma sugestão, mas você pode colocar aqui de acordo com a sua necessidade. Aqui você vai clicar no adicionar. Se eu navegar até o último registro, está aqui, ó, feito normalmente. Agora, antes de reiniciar o SAP, ele vai exibir para os usuários com a seguinte flag marcada. Eu vou clicar aqui em minhas configurações pessoais para ele poder abrir o meu usuário da minha seção atual. Serviços. Eu tenho aqui exibir lançamentos recorrentes na execução. Atualizar. Então, vou tirar um print aqui para vocês. Sem essa flag, ele não vai exibir. Então, você pode acabar esquecendo e você vai perder a funcionalidade.
Ah, Luiz, mas eu posso entrar lá na tela? Pode, você vai ter que ficar entrando todo dia para descobrir qual que é a data. É muito mais fácil você deixar que o próprio SAP avise você. Quando você entrar em minhas configurações pessoais, ele vai pegar o usuário da minha seção atual, que é o Manager. Então você vai na aba Serviços e você tem aqui exibir lançamentos recorrentes. Portanto, você pode deixar a contabilidade e o financeiro, todos os usuários com essa configuração. Todos os usuários relacionados ao que vai mexer com esse processo, é claro, né? Vou reiniciar meu sistema. É mais fácil, em vez de clicar no X, eu clicar em Administração, selecionar Empresa. Então, eu vou modificar a empresa. Manager. E vou colocar a minha senha. Pronto, ele vai carregar novamente o SAP. Então, vamos ver se ele vai reconhecer aqui e mostrar para mim a transação. Opa, olha quem apareceu lá no fundo. Ele carregou meu SAP. Então, coloco aqui a matriz como a padrão. E olha quem apareceu aqui. Transação recorrente. Então, ele avisa você. Se eu não executar, ele vai ficar avisando para mim. E eu posso executar com a data atual do sistema ou data do lançamento. Ele pega aqui a data. E eu posso modificar também a data aqui dentro. Então, por que, que eu falo isso? Porque, assim, era algo para ser executado no dia 1º, eu tive imprevisto e não consegui. Então, eu posso fazer retroativo lá dentro. Então, eu posso colocar a data aqui. Data atual, ele não deixa você modificar lá dentro, porque você está falando que é a data atual. Se você clicar na setinha, ele vai abrir aqui dentro. Então, não é mais 100, era 120, olha. Então, apenas para essa execução aqui, teve um trabalho a mais, né? O Caleb precisou de mais informações aqui para ajudar lá no fechamento, o Renato também. Então, ficou um pouquinho mais caro. Então, eu posso. Seleciona a linha, executar. Gravar no arquivo permanente, adicionar. Se eu for agora em finanças, lançamento contábil manual, vou navegar até o último registro, lançamento recorrente adicionado. O que a gente tem que levar em consideração é que eu fiz via lançamento contábil manual, porque eu não tenho documento fiscal. Esses foram os exemplos para a aula de hoje. Muito obrigado a todos pela participação e até o próximo treinamento.